estarei agora falando a respeito de oração. Depois nós estaremos juntos às 10h30, pensando sobre oração também na nossa escola bíblica dominical, quando estaremos estudando a oração de Davi. E depois à noite estaremos mais uma vez pensando na oração do Senhor Jesus lá no Getsemane. Então agora, para esse momento, para essa hora, nós estamos em Colossenses capítulo 4. O tema da nossa reflexão hoje é oração, a base da vida cristã. Sem essa base, o cristão não consegue ter êxito na sua caminhada com Deus, e aqui nós estamos estabelecendo a oração como essa base para a vida cristã. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu texto sagrado, lá na carta, na epístola que Paulo escreve aos Colossenses. Lucas e eu estudamos essa carta há poucos dias atrás, né? No trimestre passado nós estudamos a carta de Paulo aos Colossenses, uma carta muito querida para o meu coração, gosto muito desse texto. Então nós estamos em Colossenses capítulo 4, eu leio a partir do verso 2 até o verso 6. E os irmãos que estão nos acompanhando, por favor, dê um retorno para nós, se o som está legal, se a imagem está tudo certo, tá bom? Nós chegamos um pouquinho mais cedo, tentamos equalizar tudo aqui para que vocês recebessem aí o som de maneira tranquila, tá bom? Vamos então meditar. Diz assim o texto, 4, versículo 2: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria com aqueles que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. O Senhor é o soberano sobre as nossas vidas e nós reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder. E assim, Pai, pedimos mais uma vez que a tua palavra fale ao nosso coração e que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Nós estamos aqui na tua casa para te louvar, para bendizer o teu nome, e queremos, ó Deus, que os nossos irmãos e irmãs também possam celebrar conosco. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue cuidando da nossa equipe, abençoando a vida da Vanessa e do Lucas, abençoando o Jonathan, também a Vitória, o Eduardo. Cuide de nós, das nossas vidas, para que possamos transmitir esse culto e ter a certeza de que o Senhor está sendo honrado através do nosso serviço. Abençoe os nossos irmãos e irmãs da Nova Canaã que estão nos acompanhando. E agora na exposição bíblica, que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, tua doce voz, e rogamos mais uma vez que o Senhor fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo poderia ensinar tantas coisas para nós nessa fase da vida dele, uma vez que ele estava preso e assim ele tinha tempo para fazer grandes reflexões. No entanto, o apóstolo Paulo vai mostrando para nós toda a teologia a respeito do Senhor Jesus e como o Senhor Jesus é o centro da espiritualidade cristã, e assim o apóstolo Paulo escreve essa carta, pequena carta aos Colossenses. É claro e evidente que Paulo não teve tanto contato com aqueles irmãos, e essa igreja foi então estabelecida através da influência do apóstolo Paulo, e aqui o apóstolo Paulo está abordando vários temas da espiritualidade cristã com várias ênfases práticas. Então o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, trabalha com conceitos teológicos profundos, no entanto, práticos, aplicáveis ao cotidiano, e dessa forma ele então vai chegando ao final da carta e vai falar a respeito de oração. Então ele começa com essa ideia da perseverança, ele passa no versículo 3 falando a respeito da súplica, e depois ele vai falar do mistério de Cristo, que está aí no versículo 3, e ele fala também que ele está manifestando esse mistério de Cristo, e nós sabemos que Paulo estava preso, aprisionado, algemado, e mesmo assim ele estava compartilhando do Evangelho. Depois ele vai falar a partir do versículo 5,
que nós devemos tomar cuidado com a nossa própria postura diante das pessoas, tomar cuidado com aquelas pessoas que estão fora da igreja. Ele fala daqueles que são de fora, daqui a pouco eu explico essa palavra, e depois ele vai falar no versículo 6 que nós precisamos então tomar cuidado com a nossa palavra, para que a nossa palavra seja temperada com sal, para que a nossa palavra e a nossa vida seja uma vida agradável, e daqui a pouco a gente chega lá. Então, nessa manhã eu quero dar 3 dicas para que nós possamos aproveitar e assimilar esse texto. Eu pensei em dividir tanto pela manhã como à noite, de forma didática, o texto, separando em 3 blocos, como um bom batista, fazer um sermão de 3 pontos, para que você me acompanhe e alguns que gostam de anotar fiquem com mais facilidade, tá bom? Então, em primeiro lugar, a oração é a base da pregação pública e também é a base do evangelismo. Repito, a oração é a base da pregação pública e também do evangelismo. Paulo, com toda a sua experiência missionária, ele sabia que evangelizar não era uma questão muito fácil, assim como não é nos nossos dias. Mas Paulo também sabia que as pessoas tinham muitas dificuldades para não ouvir o evangelho e não aceitar o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo sabia que as barreiras que as pessoas levantam para não ouvir o evangelho são quase que intransponíveis diante da realidade humana. No entanto, o apóstolo Paulo vai apresentar para nós que a oração é a base para a pregação pública. Antes de nós começarmos o nosso culto, por exemplo, nós estivemos em oração pedindo que Deus abra o entendimento, abra a visão das pessoas que vão assistir e que vão ouvir a nossa voz, para que elas possam receber a mensagem de Deus. Da mesma maneira, da mesma forma como quando nós saímos para o evangelismo, nós então precisamos de oração, dessa base de oração, porque sabemos que as pessoas precisam se render ao evangelho. No entanto, as pessoas criam barreiras para não ouvir o evangelho. Certamente, se você evangelizou alguém, você vai se lembrar como as pessoas gostam de dar desculpas para não ouvir o evangelho, para se esquivar do evangelho. E aí, quando nós estamos aqui então pregando o evangelho, quando nós estamos aqui anunciando o evangelho através do canto, a nossa oração é a base para a nossa pregação pública, para esse nosso momento. Nós estamos aqui em um culto público. É claro que se nós não estivéssemos na pandemia, toda a igreja estaria aqui e nós estaríamos cultuando a Deus de maneira pública, e também através da nossa transmissão do YouTube, e nós estamos aqui de uma maneira pública falando do evangelho. Então Paulo viveu na pele essa hostilidade das pessoas em relação ao evangelho, e como o evangelho vai causando revolta em algumas pessoas. O apóstolo Paulo sofreu isso. Ele foi expulso de algumas cidades porque ele era um pregador, porque ele era uma pessoa que vivia a respeito do evangelho e falava do evangelho. Então, por diversas vezes nós temos o registro de Paulo orando, e Paulo sabia que nós precisamos orar para que possamos então divulgar o evangelho. E aqui nós temos essa realidade de que a oração é essa base, esse solo inicial onde nós lançamos os fundamentos tanto da pregação como do evangelismo. E nós sabemos, através da tradição cristã, que bons pregadores são pessoas de oração, músicos excelentes são pessoas de oração. Então, a oração é a base, essa relação necessária que nós, cristãos, devemos ter com Deus, e aqui o apóstolo Paulo está estabelecendo isso a partir do verso 3. Então, me acompanhe. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Então, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que a pregação é a base. E aqui Paulo está nos ensinando que a oração de gratidão deve estar atrelada com a oração da súplica. No verso 2 ele fala de perseverança na oração. Depois nós vamos chegar nesse texto, nessa parte do texto, vigiando com ações de graças. É sempre necessário ter essa consciência de ações de graças, mas, no entanto, Paulo está falando que ações de graça anda de mãos dadas com a súplica. E aí Paulo começa no versículo 3 falando da súplica. Suplicai ao mesmo tempo por nós. E eu anotei aqui que súplica é pedir com instância e humildade é rogar. Súplica é pedir com instância, não desanimar naquilo que você tem como foco, naquilo que você está buscando. Então ele está estimulando os irmãos a perseverarem na oração, vigiando com ações de graça. Nós precisamos
vigiar o nosso coração para que ele seja um coração grato, mas ao mesmo tempo suplicar, ou seja, pedir. E aqui a expressão de Paulo no versículo 3 é essa: suplicar e ao mesmo tempo também por nós. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos agradecendo, nós precisamos pedir a Deus para que Deus abra a porta à palavra dele para as pessoas que estão anunciando. Então, o que eu estou querendo dizer? Que Paulo aqui está nos ensinando que nós, como igreja, precisamos agradecer que nós somos dele, que nós somos da igreja. No entanto, ao mesmo tempo em que nós estivermos agradecendo, precisamos pedir que Deus abra a porta à sua palavra. Olha que incrível isso. Então você que é cristão, você está agradecendo a Deus porque eu estou aqui pregando, e você precisa agradecer a Deus porque eu estou pregando, mas também você precisa pedir a Deus que Deus abra a porta para que nós venhamos anunciar a palavra dele. Então, o que nos cultos públicos, em toda a ocasião, que nós, os pregadores, tenhamos essa porta aberta para anunciar a palavra de Deus. Então, você que está aí na sua casa, da Igreja Batista Nova Canaã, você deve então orar para que Deus abra a porta à palavra, ao pastor Jefferson, ao irmão Lucas, que é o líder do ensino, ao irmão Fábio, que está aqui pregando em algumas ocasiões. Que Deus abra a porta à palavra ao irmão Ivan, que está aqui nos ajudando, lecionando, aos nossos professores, todos aqueles que têm nos ajudado na exposição bíblica. Então nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a suplicar, a orar de maneira intensa, com instância, ao mesmo tempo, para que nós, os pregadores, os professores, possamos ver as portas abertas de Deus, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então nós precisamos orar e orar muito. E é claro que algumas pessoas vão falar que oram bastante pelas campanhas missionárias, né? Eu até anotei aqui, até oramos nas campanhas missionárias, mas quase sempre oramos pelos missionários e não oramos pela igreja local, no sentido de que a igreja local tem a grande missão de levar o evangelho adiante aonde ela está. E nesse caso agora, em meio à pandemia, nós continuamos aqui na Rubião de Almeida, no Jardim São Conrado. No entanto, a nossa voz está sendo ouvida em 4 cantos do nosso estado, do nosso país e também do mundo. Glórias a Deus por isso. Então nós precisamos orar, agradecendo a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos que estão trabalhando, e também suplicar, rogar, pedir insistentemente pela vida daqueles que estão com o ministério de anunciar a palavra de Deus. E aqui vai o nosso pedido de oração: ore por nós. Ore para que Deus nos use, ore para que Deus nos dê porta à palavra, ou seja, que Deus abra oportunidades para que eu, Lucas, o Fábio, o irmão Ivan, os outros professores da igreja possam anunciar a palavra de Deus com intrepidez, sem vergonha, que possamos ter a nossa voz de uma maneira assim contundente e que a nossa voz seja audível aos corações, que Deus quebre as barreiras para que as pessoas possam se render ao Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. E a expressão que Paulo usa é essa: que Deus nos abra a porta à palavra. Abrir as portas aqui era uma expressão muito interessante que Paulo está usando do sistema de mercado naquela época. Era uma expressão que os comerciantes usavam quando o negócio estava estabelecido. Então, por exemplo, quando alguém vendia alguma coisa no comércio e falava assim: olha, Deus abriu a porta, significa que o negócio então foi concretizado. Quando alguém estava no cartório, por exemplo, reconhecendo, fazendo a transferência de um imóvel, ele falava assim: a porta então foi aberta, ou seja, o meu negócio foi então concretizado. E pensando nesse tempo de pandemia, onde que o comércio ou os comércios ficaram com as portas fechadas, nós iremos entender perfeitamente isso. Os comércios com a porta fechada não têm nenhuma possibilidade de venda e, consequentemente, de lucro. Então, eles não conseguem fazer os seus negócios. Então, de alguma forma, Paulo está dizendo a mesma coisa. Se Deus não abrir portas, oportunidades para a pregação do Evangelho, nós não conseguiremos transmitir o Evangelho. Então, Paulo está orando e pedindo aos irmãos de Colossos que orem por ele, para que Deus abra a porta à palavra, para que Deus conceda oportunidades para que ele possa, então, levar o Evangelho, levar a semente do Evangelho, a fim de que essa semente possa dar fruto e possa, então, frutificar para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, Paulo ensina um belo fundamento da pregação bíblica. Então, todos aqueles que devem ou que querem pregar, devem orar, devem buscar o Senhor. E as pessoas de oração são as pessoas mais sensíveis, guarde isso. As pessoas de oração são as pessoas mais sensíveis quando se tornam pessoas
da pregação. Então, as pessoas de oração, elas ficam com um olhar mais aguçado diante da realidade e ficam pedindo a Deus oportunidade para pregar. Ela fica olhando a vida das pessoas que estão convivendo com ela, vendo como Deus está agindo conforme as perguntas vão emergindo na vida das pessoas, e essas pessoas de oração vão percebendo quando Deus está falando com aquela pessoa, e as pessoas de oração são aquelas que ficam com os ouvidos atentos à voz de Deus e ficam com os olhares atentos à vida das pessoas, esperando somente uma oportunidade. É como se você tivesse com muito desejo, eu sei que alguns estão, de fazer algumas compras no centro da cidade, você fica ali na porta da loja, e aí você fica esperando o comerciante abrir a porta, e quando o comerciante abre a porta, você fala assim: entrei, eu consegui. Então é basicamente isso. Você fica evangelizando a pessoa, você lança algumas iscas para a pessoa que não conhece o Evangelho, e quando você percebe que ela abriu a porta ao Evangelho, que ela deu oportunidade para você falar do Evangelho, você entra com o Evangelho e você começa a compartilhar o Evangelho. É isso que Paulo está orando e pedindo à igreja. Supliquem a Deus para que nós tenhamos oportunidades para pregar o Evangelho, que Deus abra a porta, que Deus escancare os corações que precisam do amor de Deus, com a finalidade única, a fim de que possamos falar do mistério que há no Senhor Jesus. Então, uma vida de oração permite enxergarmos além dos olhos humanos. Olha que frase linda essa. Uma vida de oração permite enxergarmos além dos olhos humanos. E aí que o apóstolo Paulo fala qual que era a razão, a motivação do seu coração, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Para muitos ainda, Cristo é o mistério, e por isso Paulo coloca essa realidade. Quando nós estudamos a carta aos Colossenses, nós entendemos e aprendemos que Paulo aqui está combatendo o gnosticismo, as pessoas que ficavam falando do mistério. Mistério, ele vai falar que o grande mistério da vida é conhecer a palavra de Cristo. Então ele fala que ele queria falar do mistério de Cristo, ou seja, de tudo aquilo que Cristo realizou na vida da humanidade e também daquilo que Cristo queria fazer na vida de cada pessoa, de cada ser humano. Então Paulo fala que Deus vai abrindo as portas para que ele e tantos outros pregadores, professores da Bíblia, possam falar do mistério de Cristo Jesus. A minha oração é que os irmãos orem por mim. Olha que incrível isso. A minha oração é que os irmãos orem por mim e por todos aqueles que estão investidos dessa autoridade bíblica, a fim de termos oportunidades para falar do mistério de Cristo, pelo qual também Paulo diz: eu estou algemado. Então Paulo estava algemado, Paulo estava preso. Por quê? Porque Paulo era um pregador da palavra de Deus. Então Paulo estava sofrendo na carne essa limitação física, porque ele estava sendo simplesmente fiel à exposição bíblica. Então ele está falando a respeito de Cristo Jesus, e Cristo Jesus que contém esse mistério. E aí, quando nós acompanhamos a história do Evangelho, na nossa própria história, a gente vai reconhecer que Cristo se torna para nós não um mistério, mas uma revelação maravilhosa da parte de Deus. Quando não conhecemos Cristo, quando ainda não temos essa experiência com Cristo, parece que Cristo é tão somente um mistério. Tem tantas coisas assim, entre aspas, misteriosas na pessoa de Cristo que a gente não entende, até o momento em que o Evangelho brilha no nosso coração, conforme Paulo escreve aos Coríntios. O Evangelho ilumina o nosso entendimento, e aí a gente olha com clareza e fala assim: nossa, Jesus Cristo então não tem nada de mistério. E o grande mistério que Paulo está colocando para nós é esse amor de Deus que a gente não consegue explicar. Que grande mistério é esse Jesus, esse Evangelho maravilhoso que salva o nosso coração, nos garante a vida eterna, nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Como explicar esse mistério? Como explicar esse mistério desse grande Deus, do grande Senhor, do Criador dos céus e da terra, que nos ama, nos quer bem, que manifesta sobre nós a sua misericórdia? É mistério de Cristo Jesus. Mas quem conhece Jesus vai desmistificando essa ideia de que Deus está além, de que Deus está longe, e quem anda com Jesus vai reconhecendo
a presença de Deus diariamente em suas vidas e vai desfrutando dessa caminhada com Deus e vai reconhecendo e vendo o agir de Deus em cada momento da sua vida. Então Paulo está dizendo o seguinte: assim como o meu coração foi tomado por esse amor, eu oro e peço que os irmãos orem por mim, a fim de que eu possa também revelar, falar às pessoas desse mistério de grandeza do amor de Deus, para que Cristo não seja um mistério na vida das pessoas e que as pessoas possam ter e possam gozar dessa vida com Deus a partir desse relacionamento com Ele. Em algum momento da sua vida e da minha vida, Cristo para nós era um mistério, algo longe, distante. E agora nós podemos cantar, como nós entoamos agora no início desse culto, né? Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Cristo não é mais um mistério para nós. Cristo se torna o nosso amigo, o nosso companheiro de jornada. Em segundo lugar, a oração é a base do testemunho pessoal. Guarde isso. A oração é a base do testemunho pessoal. As pessoas até querem ser missionárias, mas raramente elas se lembram que suas vidas são espelhos que vai refletir o caráter do nosso Deus. E aqui no versículo 4 ele fala o seguinte: eu quero falar do mistério de Cristo Jesus para que eu manifeste como devo fazer. Então Paulo está orando e pedindo aos irmãos que ele possa manifestar o evangelho como deve fazer. Então, algumas pessoas ficam falando e pensando que podem transmitir o evangelho de qualquer forma e que não devem assim se preocupar com a sua vida. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a oração é a base para o nosso testemunho pessoal, que nós devemos então tomar cuidado com a nossa postura. Olha o que ele diz: como eu devo fazer? Não é da minha forma, do meu jeito, da minha própria perspectiva, mas é a partir da perspectiva de Deus. Então a pregação, o ensino da palavra de Deus deve ser feita da maneira como deve ser feita, ou seja, como devo fazer, como Deus já estabeleceu. E assim algumas pessoas que desejam pregar, inclusive para os seus familiares, para as pessoas que vivem ao seu redor, mas não querem ser moldadas por Deus. Então, se nós queremos anunciar o evangelho, nós precisamos ser moldados por esse evangelho, para que a nossa mensagem tenha resguardo na vida daquelas pessoas que estão ouvindo e que nós tenhamos então essa base para testemunhar do evangelho. Eu não sei se você já ouviu, já contemplou pessoas grossas, pessoas rudes que pregam o evangelho, pessoas que falam do amor, mas falam com raiva, parece com ódio, com ira, né? A pessoa é muito colérica na transmissão do evangelho, e na realidade o evangelho é a mensagem de amor que precisa ser transmitida com uma expressão de amor, de carinho, de afeto, de afeição pela pessoa que está ouvindo. Tem uma piadinha muito sem graça, inclusive, mas eu vou falar agora, que eu ouvi outro dia, de alguém falando que uma pessoa chegou para outra e falou assim: olha, você precisava ser um pouco mais maleável, mais agradável. E a pessoa falou assim: não, mas Jesus falou que eu tenho que ser o sal da terra, então eu estou sendo o sal da terra. Ao passo que a outra que estava ouvindo aquela história, a forma tão contundente, assim, meio que esquisita que a pessoa estava pregando e anunciada, falou assim: Jesus falou para você ser o sal da terra, mas não ser um sal grosso. Pessoa extremamente grosseira no trato, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu sei que a piadinha é muito ridícula, mas é para expressar isso mesmo, porque Paulo está preocupado com o seu testemunho pessoal. Ele fala assim: eu quero manifestar Cristo, mas eu não quero manifestar Cristo com o meu temperamento. Pense nisso. Eu não quero manifestar Cristo de uma maneira conflituosa. Pessoas que têm muitos conflitos querem transmitir Cristo, mas as pessoas olham para os conflitos dela e falam o seguinte: se é para aceitar Jesus e continuar cheio de conflito como essa pessoa, eu não quero aceitar Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado de manifestar o evangelho sem comprometer o evangelho com a nossa própria vida. Então a oração vai ser a base do nosso testemunho pessoal. A minha oração tem sido essa: que as pessoas vejam Cristo em mim e não vejam os meus defeitos. Não porque eu quero esconder os meus defeitos, mas porque eu quero transmitir tão somente, puramente, o evangelho do Senhor Jesus, para que eu e você possamos falar como o apóstolo Paulo: como eu devo fazer, porque assim,
se tem uma coisa que Deus vai moldando em nós, é o nosso temperamento, o nosso jeito ao longo da nossa caminhada. Outro dia eu falava com uma pessoa e ela falou assim, o apóstolo Pedro, ele continuou muito contundente, muito intempestivo após a sua conversão. Eu falei para essa pessoa, verdade, o apóstolo Pedro continuou com o seu mesmo temperamento. No entanto, nós não temos nenhum relato bíblico de que o apóstolo Pedro pegou a espada novamente para tentar matar alguém como ele fez com Malco. Não. Porque ele teve o contato com o Senhor Jesus e ele então começou a anunciar o evangelho como deveria de fato fazer. E aí o texto vai dizer para nós que nós precisamos, no versículo 5, portai-vos com sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para anunciar o evangelho, para compartilhar o evangelho. Então a oração vai nos dar essa base para que nós possamos então nos portar com sabedoria. Não sei se essa é uma pauta de oração na sua vida, mas deveria ser que você colocasse a sua própria existência diante de Deus, pedindo que Deus te desse sabedoria quando você vai se portar diante das outras pessoas, para que as outras pessoas possam ver que você é uma pessoa sábia, que você está vivendo debaixo dessa orientação de Deus. Então, uma pauta de oração para a minha vida e a sua vida é que nós peçamos a Deus, vamos pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos, então, compartilhar o evangelho e viver com as pessoas, e as pessoas possam olhar para nós e ver, olha, pastor Jefferson, olha que pessoa sábia, imagina que incrível eu receber esse elogio. Portai-vos com sabedoria, essa é a orientação do apóstolo Paulo. Então, ele ora, ele pede a Deus que Deus conceda aos irmãos de Colossos essa sabedoria, e essa sabedoria deve ser vista por quem? Pelos irmãos da igreja? Pelos de dentro? Não, pelos de fora. Olha que interessante, portai-vos com sabedoria para aqueles que são de fora. Então nós precisamos orar a Deus e pedir que Deus nos use com a sua sabedoria, e que essa sabedoria que nós recebemos de Deus, as pessoas que estão lá fora precisam ver. Então as pessoas que estão lá fora precisam ver que nós estamos buscando a sabedoria de Deus para transmitir o evangelho. E aqui, quando nós entendemos a sabedoria de Deus, nós precisamos entender que não precisamos ser truculentos, agressivos, invasivos na transmissão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, quando nós estamos nos portando com sabedoria, nós então, versículo 5, aproveitaremos as oportunidades. Olha que incrível isso. Portai-vos com sabedoria, porque a sabedoria, nessa linguagem de Paulo, vai abrir portas para que nós possamos aproveitar as oportunidades. Então a sabedoria vai ser a chave que vai abrir oportunidades para nós transmitirmos o evangelho. E aqui o apóstolo Paulo dá essa lição muito prática, né? Aproveitai as oportunidades. E aqui é a minha pergunta: você aproveita as oportunidades? Ou você deixa oportunidades passando pela sua vida, passando e passando e passando? Quantas pessoas que estão se lamuriando no Facebook você não chamou no particular para aconselhar? Quantas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento e você sabe desse sofrimento e se esquiva desse sofrimento porque você não quer aproveitar as oportunidades? Amados irmãos, eu fico muito preocupado e comovido de saber de tantas pessoas sofrendo, de tantas pessoas chorando, de tantas pessoas desesperadas, e às vezes parece-me que nós não aproveitamos as oportunidades. Ontem uma pessoa me ligou para conversar comigo e eu percebi então que eu poderia fazer diferença naquela vida, e ao final daquela chamada de vídeo, o telefone, eu estava ali com o telefone, e eu pensando e meditando nessa expressão que eu estaria pregando, aproveitar as oportunidades, eu disse: posso orar com vocês? E aí eu senti que eles ficaram comovidos, então orei com eles ao telefone. Se você recebeu a pastoral da igreja, leia O Brilho do Sol, quando eu estou falando dessa oportunidade que Deus me deu na segunda-feira de evangelizar um senhor na padaria. Ele estava ali na padaria com um semblante muito triste, falando do tempo nublado, né? Porque no final de semana passada nós tivemos um final de semana chuvoso, a semana começou muito chuvosa e depois se tornou um frio, né, Vanessa? Frio, né, Lucas? Frio. Ai, a Natália está aqui, né, Natália? Que frio que fez essa semana. Mas antes disso veio o tempo nublado. E aquele senhor então falou assim para mim na padaria: olha,
que tempo nublado, será que o sol existe? Será que o sol está lá? E eu me lembrei da palavra de C.S. Lewis, quando C.S. Lewis diz que ele acredita no evangelho, no cristianismo, assim como ele acredita no sol, porque é a partir do sol que ele interpreta todas as coisas. Eu disse àquele homem, olha, a gente não está vendo o sol, mas o sol continua lá. E ele falou assim, como assim? Eu falei, o tempo está nublado, mas o sol continua lá no seu mesmo lugar brilhando. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, Senhor, o senhor acha mesmo que o sol não está mais lá? Ele falou, não, o sol está lá. Eu falei, então, as nuvens cobriram a atuação do sol. No entanto, o sol continua lá e quando a gente menos esperar, as nuvens vão se dissipar e a gente verá, então, o brilho do sol. Ele falou, o que você está querendo dizer? Que depois dessas nuvens densas da pandemia, nós veremos a bondade e a glória de Deus raiando sobre nós. Vamos aproveitar as oportunidades. Quantas e quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho? Nós deveríamos ter aquela consciência e o temor que existe nas narrativas do Antigo Testamento e as pessoas que passaram pela nossa vida e não ouviram o Evangelho. É a nossa responsabilidade. Nós um dia teremos que dar contas a Deus se nós estamos aproveitando as oportunidades. Portanto, amados irmãos, queridos que me ouvem, vamos aproveitar as oportunidades, vamos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vamos compartilhar a experiência que temos com o Senhor Jesus, porque as pessoas estão sem esperança e nosso coração está carregado de esperança. As pessoas estão sem paz e nós estamos cheios da paz de Deus. As pessoas não sabem o que é o amor e nós todo dia recebemos uma porção do amor de Deus. Então, portai-vos com sabedoria, usem a sabedoria para aproveitar as oportunidades. Então, uma pessoa sábia é aquela pessoa que aproveita as oportunidades, todas elas, não deixa passar uma em branco. Todo mundo sabe, todas as pessoas que me conhecem sabem, meu pai não é convertido. Na quinta-feira eu fui levá-lo para uma consulta médica, foi fazer um exame, e lá estava então, depois do exame, conversando com ele, e ele ainda meio sonolento, né? Como a gente brinca, né? Meio grogue depois lá da endoscopia, e eu falei assim, é a oportunidade que eu tenho, eu vou falar do Evangelho. E eu fui falando do amor de Deus, da segurança de Deus, de que a partir dessa vida nós teremos um corpo glorificado, e fui então lançando sementes, e eu espero um dia que tudo isso venha frutificar para a honra e glória do Senhor. É claro que eu não fui invasivo, é claro que eu tomei todos os cuidados, mas eu fui compartilhando a palavra de Deus, aproveitando as oportunidades para ele e para as pessoas que estavam ali ao redor, e a enfermeira ficou olhando, observando tudo aquilo, e eu espero que isso tenha alcançado também a vida dela. Então vamos nos portar com sabedoria e aproveitar as oportunidades. Terceiro e último lugar, para caminhar para o final, a oração é a base de uma vida cristã íntegra. A oração é a base cristã para uma vida cristã íntegra. Acompanhe comigo o versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Nós precisamos responder ao mundo com a mensagem cristã e responder às perguntas do mundo, e a nossa palavra deve ser temperada com sal. Nós precisamos temperar a nossa palavra. Eu não sei você, mas eu não gosto de comer nada sem sal. Nós precisamos do sal, porque o sal é que dá o tempero, o sal é que na realidade realça o tempero da comida. Então a nossa palavra deve ser sempre agradável. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A nossa mensagem precisa ter contundência, sim. A nossa mensagem precisa ter um apelo de urgência, sim. Mas a nossa mensagem precisa ser sempre agradável. E eu sempre digo àquelas pessoas que estão comigo que a nossa palavra vai ser agradável nas nossas bocas se nós formos pessoas agradáveis. Eu fico às vezes pensando assim, será que as pessoas que convivem comigo gostam de mim? Gostam da minha companhia? Será que eu sou uma companhia agradável? Porque se eu for uma companhia agradável, a minha palavra vai ser agradável, o meu testemunho vai ser agradável, a minha mensagem vai ser agradável. E nós precisamos pensar nisso. Porque tem tanta gente que é tão ruim de relacionamento, depois fala assim, eu quero ministrar, eu quero pregar. Quem que vai ouvir uma pessoa que é desagradável? Agora, se você for uma pessoa agradável,
Se você tiver uma palavra temperada com sal, uma palavra saborosa, talvez você vai ser bem recebido aonde quer que Deus te levar. E por último, no versículo 2, vocês pensaram que eu pulei o versículo? Eu não pulei o versículo. Perseverai na oração. E essa expressão perseverar, Paulo tem o desejo de falar de uma pessoa que vai aderindo à fé cristã, de uma pessoa que tem persistência, ocupar-se com aquilo ou devotar-se com aquilo. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: vamos perseverar na oração, vamos ficar grudados na oração, vamos ser pessoas devotas na oração, ocupados com a oração. Eu gostei disso. E o Bill Hybels tem um livro muito incrível, Ocupado Demais para Não Deixar de Orar, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos ocupar com a oração. Perseverar na oração é ter o tempo todo tomado pela oração, vigiando sempre com ações de graça. E essa expressão vigiar com ações de graças, eu falarei um pouco mais à noite a respeito da oração de Jesus no Getsêmani, quando ele fala vigiai e orai para que não entreis em tentação. É incrível isso. Nós precisamos vigiar o nosso coração, porque senão a gente ora, pede e não para agradecer a bondade de Deus derramada sobre nós todo dia. Se você não vigiar no seu coração, se você não vigiar suas orações com ações de graça, você vai fazer da sua oração somente um monólogo, onde você pede a Deus e você não tem tempo para agradecer. Dia desses conversávamos aqui, nós da equipe, falávamos a respeito disso, como é desafiador no início, mas como é libertador para nós começar a ter uma agenda de oração de gratidão. Conforme você vai agradecendo, você vai deixando um momento de súplica para um outro momento e você separa alguns momentos da sua caminhada com Deus simplesmente para agradecer. Aqui eu me emociono e olho para minha esposa que está aqui e eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por ser pastor. Eu agradeço a Deus por ter meus pais. Eu agradeço a Deus porque meus avós estão vivos, guardados pelo Senhor. A minha avó, com 90 anos, está lá agora me vendo na tela, né, a avó Olga. O meu avô fez essa semana 92 anos. Eu tenho um filho. Olha que bênção. Eu tenho irmãos. Eu tenho igreja. Eu tenho família, tenho pessoas que me amam aqui em Sorocaba, lá em Bauru, em Araras, em Rio Claro, Presidente Prudente, por onde quer que eu passei, tenho amigos. Eu preciso vigiar o meu coração, preciso olhar para a vida do Lucas e falar assim, olha, tem um amigo que está aqui comigo, tem a Vanessa que toca aqui comigo, tem a Vitória que está aqui comigo, o Jonathan que veio aqui hoje, o Eduardo que está nos assistindo em casa, os irmãos da diretoria que nós tivemos uma reunião terça-feira, pessoas queridas, tenho vocês que estão nos acompanhando. Eu preciso vigiar o meu coração e você também, para que nós tenhamos essa postura de ações de graça, porque a oração é a base de uma vida cristã íntegra, e integridade tem a ver com perseverança e tem a ver com vigilância. Eu persevero e vigio. Eu vigio e oro porque eu amo a Deus. Fica aqui essas 3 propostas de oração, porque a oração de fato é a base para a vida cristã. Então aqui fica um desafio e um compromisso. Qual que é o desafio? Orar mais. Qual que é o compromisso? Fazer da minha vida uma agenda de oração, ou colocar na minha vida uma pauta de oração, súplica para oportunidades de pregação e também perseverança com ações de graça. Aqui eu encerro meu sermão falando assim para vocês. Todos vocês estão me acompanhando, que agora nós somos 51 pessoas. Amo vocês, amo estar fazendo isso que estou fazendo. Eu amo aquelas pessoas que estão nos acompanhando da Igreja Batista Nova Canaã, amo a minha equipe, amo os meus irmãos, amo as pessoas que fazem parte da minha família e amo você que vai depois ouvir essa mensagem e peço a Deus que Deus toque na sua vida. Vamos aproveitar as oportunidades para transmitir a palavra de Deus e que essa palavra seja uma palavra temperada, com sabor.